Hoje você vai conhecer o Dema, filho de albaneses. Ele cresceu em meio ao islamismo. Naquela época, o meu irmão ia para a mesquita, a minha família guardava as festas. Quando conheceu a Cristo, o Dema teve que enfrentar a fúria de amigos e familiares. E naquele dia eu apanhei muito. Doeu. Com 18 anos. Isto. Apanhei muito por quê? Porque eu quebrei a tradição. Em meio a uma perseguição religiosa, ele tinha um sonho. E chorando, eu chorando, todo mundo festejando, porque Deus estava de fato agindo, mudando o tempo da minha vida. A minha conversa com o Dema, você vê logo mais aqui no Identidade. Boa noite, bem-vindo ao Identidade de hoje, seu programa de boas conversas. E olha, eu queria, junto com você aqui, ler 2 versinhos que estão no capítulo 8 do livro de Romanos. O apóstolo Paulo escreveu assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te impedir de chegar a Deus, nada e nem ninguém. Portanto, se aproxime dele nessa noite, busque a Deus, busque esse Deus porque você o encontrará, assim como o meu convidado de hoje fez. Albânia, país do sudeste europeu com 3 milhões de pessoas e que até 1992 viveu sob um forte regime comunista. Hoje, a principal religião do país é o islamismo. Foi nesse contexto que o Dema cresceu. Albanês, ele teve que enfrentar o preconceito de amigos e também da própria família quando decidiu que queria seguir a Cristo. Após se afastar dos pais e ainda perder o seu emprego, nada mais parecia restar para o Dema. Perdido e sem saber muito bem o que fazer, ele buscou ajuda com missionários da Igreja Adventista. Em uma conversa com o líder destes missionários, ele recebe o inesperado convite para vir ao Brasil cursar teologia. Em 30 segundos, o Dema vai estar aqui para uma reveladora entrevista. Não perca! Antes da nossa entrevista, eu quero te convidar para acessar o site biblia.com.br. Lá você vai encontrar diversos artigos sobre a Bíblia, também cursos bíblicos. Quero te indicar, inclusive, o curso Ouvindo a Voz de Deus. Nesse curso, você vai ter 27 lições sobre os mais diferentes temas da Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre a Palavra de Deus, olha, tá nesse curso, viu? Você vai aprender sobre o sábado, que a gente inclusive vai conversar aqui na nossa entrevista de hoje, sobre a graça de Cristo e principalmente você vai entrar em contato com um Deus pessoal que te ama e se importa com você. Acesse lá biblia.com.br, faça agora mesmo o curso Ouvindo a Voz de Deus. Agora a gente vai receber o nosso convidado de hoje, pastor Dema, já está aqui preparado. Oi, pastor. Feliz sábado. Tudo bem? Tudo bem? Feliz sábado. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Pastor, o senhor é da Albânia. Isto. É albanês. A Albânia é um país da Europa. E embora seja um país europeu, então a gente tem uma imagem, né, daquela maravilha que é a Europa. A Albânia é um país muito sofrido, né? Viveu uma guerra muito forte, uma pobreza que invadiu o país até por conta dessa guerra. Me conta um pouco de como era a sua vida lá na Albânia. Nasci no ano 1991, exatamente um mês depois da queda do comunismo. A partir daquele momento, as coisas começaram a melhorar. A Albânia hoje é um país completamente diferente do que deixei. A partir do ano 1998, a guerra acabou, guerra civil, e o país começou a crescer. Até 1998, de 1991, a religião ela era prática no país. Mas depois dessa queda, depois do término da guerra civil, as pessoas simplesmente começaram a se esquecer de Deus. Então, o país se tornou muito irreligioso, perdeu completamente o interesse religioso. E, nesse contexto, eu fui conhecendo um pouco mais de uma forma completamente acidental sobre Deus. Falando da situação da sua família, até os seus 8 anos mais ou menos, o seu pai tinha um bom emprego, vocês viviam muito bem por lá.
Mas depois disso a coisa ficou um pouquinho mais complicada, vocês começaram até a passar necessidade. Você até trabalhava nesse período já, né? Meu pai, ele tinha uma empresa de construção civil, era uma das primeiras na cidade, depois da queda do comunismo. Então ele estava fazendo muito bem, estava indo muito bem, muito sucesso. Porém, aconteceu que o amigo, o sócio dele o enganou, roubou praticamente tudo que ele tinha. E a partir de então, tudo mudou dentro da nossa casa. Ele deixou muitas dívidas. E todos em casa íamos trabalhando, todos em casa íamos fazendo alguma coisa para aliviar o peso. A minha mãe trabalhava 16 horas por dia. Meu irmão e eu íamos no mercado, vendíamos sacolinhas e ajudávamos as pessoas a carregarem as compras. Então, era algo muito estranho, mas para mim era tão normal, porque fazia aquilo todos os dias. Carregávamos tijolos até o 8º andar do prédio, e quanto mais tijolo a gente carregava, mais a gente ganhava. Então, se a gente carregava uma certa quantia, o chefe, o patrão, ele dava para a gente uns $5 o dia todo carregando tijolos. Lavávamos carros, fazíamos de tudo. Tudo que era honesto e bom, a gente fazia para aliviar o fardo da nossa família. Falando sobre a questão religiosa, vocês eram muçulmanos, né? Me conta como era um pouco dessa experiência religiosa ali, porque até quando você começou a ouvir falar sobre o cristianismo, ouviu falar sobre Jesus, era um pouco estranho, né? Por conta de toda a tradição muçulmana que o país tem. Dentro da nossa casa, era praticado o islamismo, diferentemente de outras famílias. Naquela época, o meu irmão ia para a mesquita, a minha família guardava as festas. Esses padrões, de fato, começaram a se perder com o tempo. Porém, dentro da minha família, tem 2 imãs, que são líderes religiosos muçulmanos. E ali que nasce o problema, ali que surge a dificuldade. Você, quando ouviu falar de Jesus a primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas que te chamou a atenção, você foi convidado para fazer uma aula de inglês e depois quem te convidou ali da aula de inglês acabou orando e até abrindo a Bíblia. Você achou aquilo bastante estranho? É interessante mesmo. Eu estava jogando bola, eu tinha perdido praticamente todos os meus amigos. E por causa disso eu era muito julgado. As pessoas olhavam para mim, o filho do bêbado. Meu pai começou a beber muito e ter comportamentos que ninguém se agrada em ver em um pai. Então isso me fez fugir da realidade. Todas as pessoas que sabiam da minha situação eu evitava, para que eu não ouvisse as palavras. Entendo. Para que eu não visse as pessoas apontando, falando, tendo pena de mim. Nunca gostei disso. Então, por causa disso, naquele dia de verão, eu tentei dar uma escapada. Quando vi um grupo de crianças da minha idade indo para o parque, comecei a jogar com eles quando um menino vem e me oferece para estudarmos a Bíblia. Falei, não, de jeito nenhum, porque eu já sabia o que aconteceria se fosse se tornar real. Seria um problema seríssimo na sua família. Sim. Na Albânia, alguém apanha. Não tem pena de morte para quem muda de religião, para quem se converte, mas apanharia muito. E como criança, eu sabia que apanhar dói. Tanto que eu falei não. E ele, inteligente, me perguntou, puxa vida, você não quer estudar inglês? Falei com a minha mãe. Então fui numa sala 4x4, onde tinha 60 crianças. Todos, do mesmo jeito, tinham ido para aprender inglês. O menino, ele usou histórias da Bíblia em inglês e isso me atraiu muito. Sabe quando você está vendo um seriado e o seriado acaba bem na parte crucial? Eu fiquei muito curioso, extremamente curioso. Eu queria saber mais como que Deus faz as coisas só por falar, né? Isso me atraiu demais e eu fiquei praticamente a semana inteira me perguntando, puxa vida, ele fala e as coisas acontecem, como que isso é possível? Eu gostaria de saber mais. Eu fui. Quando eu descobri, já estava apaixonado pela Bíblia e pelo Deus da Bíblia.
Amém. Agora, você estava apaixonado pela Bíblia, pelo Deus da Bíblia, pela mensagem que você estava conhecendo, mas e como era o medo de encarar a família e encarar toda essa luta para conseguir assumir que você tinha trocado de religião? De 9 anos até os 18 anos, eu vivi com medo. Acontecia que eu ganhei uma Bíblia, pequena Bíblia, no dia quando eu pensei, puxa vida, eu vou começar a ler melhor. Era uma Bíblia de bolso, coloquei ela no bolso e fazia dela um bom uso. Como que acontecia? Ia para casa, sempre quando sabia que ninguém estava me olhando, ia para o banheiro, trancava a porta bem direitinho, sentava lá, começava a ler e ler e ler, amava aquilo. Quando a situação ficava drástica, um banheiro para 7 pessoas, uma família grande, já fazia uma oração, saía rapidinho como se nada tivesse acontecido. Isso até os 18 anos. Bom, a gente vai para o intervalo, vamos saber na volta como é que isso foi se aprofundando, como é que a família descobriu, como é que ele veio para o Brasil e hoje temos um pastor albanês trabalhando aqui no Brasil. A gente vai para o intervalo, volta já com essa história incrível do pastor Dema. Já de volta o Identidade. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Só te lembrando que o Identidade Geral, assim como todos os programas aqui da Novo Tempo, eles são um oferecimento do programa Anjos da Esperança, do projeto Anjos da Esperança. E você também pode se tornar um Anjo da Esperança, ajudar essa mensagem do Novo Tempo a chegar cada vez mais longe, a chegar a mais lugares e ter mais qualidade. Você pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Pergunta lá para a nossa equipe quais são todas as condições que você pode desenvolver para ser um Anjo da Esperança. E você que já é Anjo da Esperança, muito obrigado pela parceria. Você faz com que programas como esse aconteçam e impactem a vida de tantas pessoas. Muito obrigado mesmo. Hoje estou aqui recebendo o pastor Dema. Paramos com você lendo assiduamente a Bíblia de forma completamente velada, escondido dentro de casa. Você me disse que até os 18 anos ninguém sabia, pastor. Dos 9, né, quando você foi para a escola de inglês e ficou interessadíssimo, até os 18, ninguém sabia. Como é que descobriram? Eu, desde quando comecei a me interessar pela Bíblia, ter contato direto com ela, eu descobri que é tão bom pertencer a Jesus. E eu pensei, puxa vida, eu quero isso para mim. Eu quero me entregar a Deus. Por causa da idade, isso não era possível. Então eu fui estudando, me preparando. Já ajudava na igreja, fazia tudo que um membro faz, mas não era batizado. Então falei com o meu pastor. Falei, pastor, está na hora. 18 anos, nada poderia mais me interromper. Ele preparou tudo, preparou e você já vai saber o porquê. Ele preparou tudo e o batismo aconteceu no sábado, dia 27 de janeiro de 2007. Temperatura quase menos 10 graus, fora, o batistério fora. Nas nossas igrejas na Albânia, não todas têm um batistério dentro. Então eles instalaram tudo bonitinho lá, colocava água quente e já a água se tornava em pedacinhos de gelo, me sentia um refri dentro da água. Mas era naquele dia que foi o dia mais feliz da minha vida. Amém. Eu fui batizado, o pastor bateu a minha cabeça no dia que eu fui batizado e todos ficaram chocados. Mas saí da água completamente seguro que Deus estava dentro de mim, que o Espírito Santo tinha me aceito, que eu pertencia a Deus. Amém. E como foi chegar em casa? Quando você chegou em casa, a sua mãe já sabia de tudo e você nem imaginava, né? Tem aquela expressão no Brasil, a alegria do pobre dura pouco? Tem. Então, é isso que aconteceu. Todo feliz, todo bobão, indo para casa, abri a porta e descobri que alguém estava me esperando em casa. Estava bem acompanhado com um pedaço de madeira grande. E lá em casa, quando a gente apanhava, a gente ficava de mãos para frente, como se fosse ajoelhado, e a gente apanhava. E naquele dia eu apanhei muito. Doeu. Com 18 anos? Isto. Apanhei muito, por quê? Porque eu quebrei a tradição da minha família. Eu deserdei toda a fé. Eu escapei de algo que é tão importante para uma família. Eu quebrei tudo que eles acreditavam. Então, por causa disso, eu apanhei.
Mas enquanto eu apanhava, enquanto aquele pedaço de madeira caía nas minhas costas, eu era feliz. Eu praticamente não sentia dor. Por quê? Porque na minha cabeça estava o verso preferido da minha vida. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Seja qual for a dor, o problema que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, Deus está sempre com você. E naquele dia, esse verso se selou na minha vida. Eu tive certeza que Deus estava aguentando a minha dor, o meu castigo, porque eu tinha decidido a pertencer a Ele e nada iria tirar essa alegria de mim. E é muito bonito ver esse amor que você tem por Deus e essa relação tão próxima de fé e de amor realmente que você desenvolveu com Deus, né? Tem uma passagem da tua história também que é muito forte. Você trabalhava e um dia você teve que dizer que não trabalharia no sábado. Exatamente. Chegou um grupo do Brasil, Missão Caleb Internacional, liderados por pastor Oliveiros Ferreira, presidente atualmente da APSE. Eles foram até a Albânia e eu sempre, desde quando conhecia a Deus, eu amava fazer evangelismo, ajudar. Qualquer coisa que eu fizesse me fazia me sentir tão bem, porque outras pessoas como eu podiam conhecer a Deus. E eu fui, me juntei a eles, entregamos 16 mil livros na cidade de Korça, no sudeste da Albânia, e toda a cidade foi praticamente alcançada. Tivemos bastante sucesso, Deus nos abençoou muito. Amém. Acabou aquele final de semana, voltei para casa, fui para o trabalho e descobri no horário na sala dos horários de cada funcionário, eles tinham colocado o meu nome para trabalhar no sábado. Fui falar com o meu gerente, falei, olha, no nosso contrato é assim, eu não poderia trabalhar no sábado. Ele falou, não, você tem que escolher, a gente precisa de você, você fala inglês, você tem que escolher, ou você fica, ou você vai embora sem pensar duas vezes. Peguei todas as minhas coisas, fui na primeira van que estava indo para a cidade onde os brasileiros estavam. Nesse meio trecho, liguei para minha mãe falando para ela, mãe, eu perdi o meu emprego, e ela começou a chorar, porque era uma ajuda, eu praticamente dava para minha mãe tudo que eu ganhava. Ganhava, acho, 250, 300 dólares, e a maioria do dinheiro já ia para ela. Era um dinheiro que ajudava ela para gerenciar toda a situação. E faria muita e falta. Ela chorou no telefone. E não tem nada mais triste de quando alguém que você aprecia muito chorar. Quando a pessoa chora é porque já está na máxima dor, no máximo desespero possível. Ela chorou e eu me senti o maior perdedor. Me senti mal. Puxa vida, Deus, o que eu posso fazer para ajudar ela? Cheguei na cidade onde eles estavam e alguém estava me esperando lá fora. Praticamente estava me esperando porque foi tão bom o encontro que só podia estar me esperando. Ele é um empresário e ao chegar perto do hotel me perguntou o que aconteceu. Eu expliquei para ele e ele estendeu da sua mão, tirou da sua mão, do seu punho, um relógio, colocou no meu punho e me perguntou que horas são. Falei, não faço ideia. Olha, olhei, era 10 e alguma coisa da noite. Ele olhou para mim e me disse, não é a hora que eu quero que você saiba, não é o momento. Eu quero que você saiba agora, por meio desse evento, que Deus vai atuar na sua vida. E eu fui dormir curioso, surpreendido, maravilhado, totalmente confortável por causa do que ele me falou. Você confiou de que realmente a mudança aconteceria? Algo iria acontecer, eu tinha certeza disso. E o que aconteceu? No dia seguinte que eu desci para tomar café, uma mesa redonda, num hotel lá na cidade, e estava todo mundo sentado lá. Comecei a contar a história, tudo o que tinha acontecido, e eles falaram, nós já sabemos tudo o que aconteceu. O pastor Oliveiros olhou para mim e me disse, que horas você perdeu o seu emprego? Eu falei, era mais ou menos 2 horas. Ele me disse, até mais ou menos 2 horas, você tinha 2 empregos. Eu falei, como é possível? Eu pensando na minha cabeça, não disse nada, só pensando. Puxa vida, brasileiro tem bom senso de humor. Até nessas situações eles brincam, né?
A conversa continuou e o negócio era sério. Ele me disse, você tinha 2 trabalhos, o que você perdeu e o que você tinha acabado de receber. Tínhamos acabado de votar o seu nome para ser o obreiro bíblico, que iria acompanhar todos os 90 interessados, dar estudos, prepará-los, e nós pensamos em você, mas isso só vai durar 6 meses. Eu já fiquei triste, porque na minha cabeça eu pensava assim, puxa vida, que bom, eu vou trabalhar, vou poder ajudar a minha família. Mas quando eu vi 6 meses, já fiquei triste novamente. Só 6 meses que eu vou poder ajudar? Só 6 meses que eu vou poder contribuir? Como que Deus faz as coisas pela metade? E aquela coisa de sempre que a gente tem, de reclamar, de gritar e tudo mais com Deus. E que bom que a conversa continuou. Ele me perguntou assim, você sabe onde fica Guarulhos? O que é Guarulhos? Falei, não faço ideia. É uma cidade onde fica o Aeroporto Internacional de São Paulo. Tudo bem, por que estamos falando do Brasil? Falei, 6 meses, porque daqui a 6 meses eu vou estar no aeroporto de Guarulhos. E eu curioso. Fazendo o quê? O que vai acontecer em Guarulhos? Vou estar esperando você. E eu comecei a tremer, chorar. O brasileiro é muito curioso. Tinha no grupo em torno de 40 pessoas e todos eles estavam emocionados. Todos eles estavam ouvindo a conversa. Conversa milagrosa, diria eu. E chorando, eu chorando, todo mundo festejando. Porque Deus estava de fato agindo, mudando o tempo da minha vida. Meu maior sonho, desde quando fui batizado, era estudar teologia e ser um pastor. Esse foi o meu maior sonho. E o pastor Oliveira já sabia de tudo. Como ele sabe das coisas bem antes da gente falar para ele, né? Ele sabia e já mexeu todos os pauzinhos e deu tudo certo. Ele me disse que ele já tinha conseguido uma bolsa de estudos no NASP, tudo pago, inclusive a minha passagem já estava praticamente paga, só faltava o visto depois de 6 meses. E aqui está um milagre à parte. Que milagre, que bonito e que emoção, né? Saber de uma notícia como essa num momento tão frágil que você estava vivendo deve ter dado realmente um outro fôlego de vida. Deus, ele nos abastece justamente quando a gente está com aquela lampadinha ligadinha que estamos precisando de mais combustível do céu, né? Hoje você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, atua aqui no Brasil. Como é que tem sido esse sonho realizado e agora você atuando como pastor? A coisa mais legal é você poder fazer algo que você tanto ama. E eu amo. Hoje eu trabalho no Colégio Adventista de São Caetano. Não sei se é possível cumprimentar os meus colegas. Por favor. Mando a todos os meus abraços. Então é tão bom. A minha vida mudou. Eu digo assim, Deus mudou a minha vida por meio de um país chamado Brasil. Vou te contar o porquê. Eu tive uma casa por 8 anos. Eu estou aqui há 8 anos. Consegui vim aqui sem nada. Tenho uma faculdade. Fiz uma pós-graduação. Tenho uma esposa. Brasil me deu uma esposa. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graças ao que Deus fez naquele dia. Que legal, pastor. Olha, muito bonito ver como Deus cuidou de você. Desde aquele menino aos 9 anos, entrando ali no banheiro de casa e lendo escondida a palavra de Deus. E a cada momento essa palavra ficando mais firme, mais sedimentada no teu coração. Até hoje, um pastor que ensina essa mesma palavra de Deus para tantas pessoas. Então, é muito bonito ver como Deus trilhou esse caminho para ter você trabalhando para Ele. Que Deus continue abençoando muito o seu ministério e que ele possa frutificar cada vez mais. Amém, amém. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado a vocês, foi um prazer estar com vocês. Você tenha um feliz sábado, que você tenha uma semana abençoada e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau. E na próxima segunda você vai ver. Ele me espancava não era com vara, com chinelo, não. Ele batia em mim que nem batia em homem. Entendeu? Murro na cara, chute. E isso daí foi fazendo mal para mim, com certeza. Eu era rejeitado, sofria bullying, fui explorado, fui abusado sexualmente. Então a minha infância foi muito ruim.